que está crescendo em autoridade? Porque onde você cresce em autoridade, você exerce liderança, você vive a liderança. Então você vê tudo isso se manifestar muito mais. Ok? Ok? Esperar vocês voltarem. Vão. Aleluia. Foi? Então. Já foi? Eu quero que vocês abram sua Bíblia em Gálatas 5:1. Bota para trás isso aí. Aqui. Pronto, aí tá bom. Então bota mais para cá. Vá. Tá. Agora vira aquilo ali para cá de novo. Abra sua Bíblia em Gálatas 5:1. Eu sei que a gente tem falado bastante sobre a pessoa do Espírito, não é? A gente tem falado bastante sobre a pessoa do Espírito, sobre a palavra, que é Jesus. Acho que muitas vezes as pessoas não entendem que Jesus é a palavra. As pessoas também não entendem. Está todo mundo prestando atenção? Então, eu acho que as pessoas não entendem ainda o quanto, quando diz Jesus é antes dele morrer, Cristo é depois dele morto e ressuscitado. As pessoas não fazem essa distinção e elas bagunçam a palavra como um todo. Elas não situam em que espaço e que tempo tudo isso está aconteceu. E o quanto isso faz diferença para a minha vida e para a sua. É meio que as pessoas não fazem ideia. Quando a gente fala que a palavra é nossa autoridade. Sabe? E eu tenho visto todas as palavras todos os versículos que tem. Aí o Espírito do Senhor está falando de autoridade. Tá de você, o Espírito, onde há liberdade, onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. A gente começa a ver que onde a gente conhece a pessoa do Espírito, e a gente tem um conhecimento, não um conhecimento raso, porque o conhecimento raso está por aí, gente. E todo mundo sabe quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo desce. Olha, as considerações a respeito do Espírito Santo estão erradas. Mas eles sabem que existe a pessoa do Espírito. Aí está duas vertentes. Ou as pessoas conhecem e não fazem nada, ou elas conhecem o Espírito Santo, sabem, e têm as informações erradas. Que ele desce, que ele sobe, que ele está perto. Olha, e não é mais admissível, vocês que estão aprendendo essa palavra, dizer que o Espírito Santo está perto, que ele está colado com você. Colado, irmão, está do lado, não está dentro de você. É a consciência. E às vezes, quando alguém escreve uma coisa para mim, eu digo, mas qual foi a parte disso que eu ainda não ensinei? Porque o copo. O copo. É, porque geralmente as pessoas, quando elas escrevem, elas colocam, eu estou coladinho com o Espírito Santo. Ei, colado é uma coisa que está fora. Não é alguém que está dentro. O Espírito Santo precisa estar dentro. Ele está dentro. Diga, ele está dentro. Diga, ele é meu espírito. Então, para a gente desfrutar da verdadeira liberdade em Cristo, eu preciso conhecer Jesus. Não como Jesus histórico, Jesus pessoa, mas Jesus aquele que morreu e ressuscitou. É disso que a gente vai falar. É onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E aí, quando a gente começa a ver tudo isso, a gente começa a ver que quanto mais eu conheço da palavra, que é Cristo, que Cristo é o ungido, enviado, aquele que veio e morreu e ressuscitou. Então, tudo isso é Jesus, é Cristo. Jesus, Cristo. Ok, gente? Então, quando a gente começa a ter essa consciência de Cristo, o que foi que ele fez? Qual é a justiça? O que é que ele se identificou comigo? Qual foi o lugar que ele tomou no meu lugar? E ele tomou por quê? Tomou por quê? É como, quando a gente começa a falar da pessoa do Espírito Santo, a gente tem que pensar, os símbolos que falam a respeito dele, não está dizendo que ele é aquilo, sabe? Mas está dizendo que ele se manifesta daquela forma, para você entender o vinho, o azeite, a força,
fortalece, todas essas coisas, o entendimento, o conhecimento, ele está envolvido em tudo isso na sua vida. Então, não tem como a gente viver liberdade, a plena liberdade na palavra, se a gente não conhece nem a palavra, nem a pessoa do Espírito Santo. Ou só conhece um e outro. Porque o Espírito da palavra é a pessoa do Espírito Santo. É a pessoa do Espírito. Vocês estão entendendo? Está todo mundo entendendo? Então, tem um poder na palavra. Tem uma unção na palavra. Tem um poder que flui quando você declara a palavra. É por isso que muita gente, quando diz assim, confessar, mas fica repetindo, porque está sem poder. Está sem nada ali. Ela não tem consciência, até conhece os versículos, mas não tem poder emanando de vida daqueles versículos. Porque a pessoa só conhece a letra, mas não conhece o espírito da palavra. Vocês entendem? E Gálatas 5:1, ele vai dizer assim, olha, vocês abriram aí? Ele vai dizer, Cristo nos libertou para que verdadeiramente sejamos livres. Não é? Aí ele vai dizer, estai, pois, firme e não se torne, e não vos tornei a colocar-vos debaixo de jugo, de escravidão. Então, veja, ele está dizendo, olha, todas as vezes, eu leio 2, ele diz, escutai, preste atenção, escute. Ele está dizendo assim, não se distraia, escute, preste atenção. Porque muitas vezes a gente ouve, mas a gente não escuta, né? A gente até ouve. Muitas vezes eu sei que vocês têm essa experiência, chegar em casa e você está lá, você bota o culto para ouvir a aula e diz assim, onde era que eu estava quando falou isso? Realmente isso aqui, onde é que eu estava que eu não prestei atenção? E se eu tivesse ouvido, tinha mudado minha vida? Vocês entendem? Então, isso é porque a gente precisa ouvir a palavra, para ela manifestar fé dentro da gente, para ela ativar a nossa fé, para que nossa confissão saia carregada de poder. Vocês não sabem o poder agora que tem nessa, a chave que tem nessa afirmação que eu fiz agora. Vocês não fazem ideia a chave que tem para virar a coisa de fé dentro de vocês. Você tem que declarar com convicção. Você tem que declarar sabendo que tem um poder que emana da palavra. Não é só repetir os versículos. Repetição não leva a nada. É vã repetições. Vãs. A gente precisa declarar a palavra com o poder, consciente do poder que a palavra tem. Vocês entenderam isso? Então ele diz, olha, Cristo, tudo que ele fez, ele já te libertou, para que de fato você seja livre. Agora ele diz, preste atenção. Ei, preste atenção. Você precisa não se colocar de novo, você precisa ter cuidado para não se colocar de novo debaixo do jugo de escravidão. Porque, irmão, se você não está vivendo a liberdade da palavra, você é escravo. Mas escravo de quê? Acho que foi ontem, alguém mandou para mim um Instagram de alguém. Olha que coisa linda. E quando eu fui ver, a mulher só fala coisas. E eu gosto até da menina que estava ministrando. E assim, parece que conhece a palavra, mas é tão misturada, que é assim, parece que está tudo correto que ela está falando. E eu disse, olha, isso aí, com a menina que tinha me mandado, eu disse, olha, isso aí que está fora da palavra. A conversa é muito bonita, o jeito de falar é muito bonito, mas isso não é o que a Bíblia diz. E se não é o que a Bíblia diz, não está correto. Se você pratica coisas que a palavra não diz, você está escravo. Você está escravo de um conceito errado, você está escravo, está comprometendo a sua liberdade e sua autoridade. Então, se a gente continua aceitando dor, doença, porque vende, porque transige com a palavra, porque eu aprendo através da dor, eu aprendo através do propósito, eu aprendo através daquilo que veio do diabo, nem disse que veio do diabo, foi Deus quem trouxe, para nos ensinar alguma coisa. Ele trouxe a palavra, ele deu Jesus para você andar em liberdade. Vá, declara com sua boca. Ele trouxe Jesus e me deu o Espírito para que eu ande em liberdade. Amém? Então, se não é a palavra, você não está andando em liberdade. Aí, veja, ele diz, não se coloque de novo
Não se coloque debaixo do jugo de escravidão. Por quê? Porque tem escravidão. Se você não está vivendo na palavra, você está deixando que coisas distraiam você e essas coisas lhe escravizam. Entenderam isso? Entenderam? E a atitude é nossa. A autoridade está baseada no nosso posicionamento. A autoridade está baseada no nosso posicionamento. Ei, sua liberdade depende disso. Porque muitas vezes a gente está escravo de comida, de bebida, de lugares, de pessoas. Você deixa que todo esse contexto de vida. E olha, não estou falando de pecado, não estou falando de nada que está trazendo dano para você. Eu estou falando de coisas que você vive embriagado. Muitas vezes estou embriagado com dinheiro, com trabalho, com cansaço, com muita coisa. E a gente não pode viver assim. Você tem que parar e dizer, ei, eu quero viver pela palavra. A palavra é quem rege meus passos, mantém minha autoridade. Vocês entenderam? Entenderam até aqui? Pronto. Então, eu quero que vocês abram também Colossenses 2. Colossenses 2,15. Liberdade tem a ver com a sua autoridade. Aí do 15 ao 17, ele vai dizer assim, olha, e tendo Jesus despojado principados e potestade. Irmão, olha, quando havia essa situação de despojo no Velho Testamento, eles arrancavam tudo da pessoa. Eles tiravam tudo e levavam a pessoa cativo. Então foi isso que Jesus fez. Ele despojou tudo que foi principado e potestade. Se ele fez isso, ele tirou todo o poder. É por isso que a gente não pode ficar pensando que o diabo ainda tem poder. O diabo só tem poder naquilo que você dá a ele. A sua autoridade é comprometida, mas é comprometida porque você deixa. Ah, o diabo tem autoridade. Não, ele não tem. Ele não tem. Se você vive a palavra, ele nunca vai atravessar seu caminho. Ele vai tentar, porque ele é o diabo. Ele não deixou de ser diabo porque você resolveu ser de Cristo o tempo todo. Não, ele continua sendo diabo. Mas ele não pode entrar na sua esfera de autoridade. Ele não pode. Porque quem vai manter ele fora é a palavra que você declara. É a vida no espiritual que você vive. Dá pra gente entender isso, não dá? Agora, isso na prática você está fazendo o quê? Você está declarando a palavra, você está permanecendo firme, você está declarando saúde divina no seu corpo, você não está aceitando o relatório que vem através da visão, através de pessoas, através de canto nenhum. Por quê? Porque a palavra é a coisa principal na sua vida. É a pessoa, porque a palavra é Cristo. Diga, a palavra é Cristo. Então, se a palavra é Cristo, você tem que colocar toda a autoridade nisso. Amém? Vou repetir uma coisa que eu falei. Ei, quando vocês começam a declarar, sabendo, tendo consciência do que está declarando, você vai ver que maior poder tem. Porque agora você não está considerando só a palavra, você está considerando o Espírito, o poder que envolve a palavra e manifesta. Lembra de uma coisa que eu ensinei sobre fé? Que nós nascemos de novo, o Espírito Santo está dentro de nós. Ele é nosso Espírito. Então, junto com ele tem uma medida de fé. Romanos 12, versículo 3. Ele diz que foi dado uma medida de fé a cada um de nós. Então, fé não falta para ninguém. Ok? Que fé não falta? Diga, eu tenho fé. Deus deu uma medida de fé a todo mundo. E se ele deu, então está resolvido. Vocês entendem? Agora, essa medida de fé, eu tenho que colocar a palavra na minha alma. Eu tenho que renovar. É o versículo 1 do capítulo 12 de Romanos também, 1 e 2. Então ele vai dizer, olha, você renove sua mente. Porque a atitude de renovar é sua, não é de Deus, não é do diabo, não é das pessoas. A atitude é nossa, de cada um. Então, nas áreas que você padece, é porque você não renovou sua mente. Mesmo tendo uma medida de fé e mesmo tendo a pessoa do Espírito Santo dentro de você, sendo o seu espírito. Você tem todo o poder de fazer a palavra se manifestar, mas você declara de qualquer forma. Ó, a chavezinha de novo. Não declare de qualquer jeito. Não declare porque tem que declarar. Saiba por que está declarando. Uma coisa é a gente ir ali comprar um pão.
Ah, eu vou ali, vou. Mas outra coisa é você saber, eu vou comprar um pão porque eu estou com fome. Vocês entendem o que eu estou falando? Tem uma ação a respeito daquilo. E muitas vezes a gente declara a palavra para dizer que sabe que tem, que conhece o versículo, mas ele não está envolvido com nada. É só um versículo. Por isso que você vai ver pessoas no manicômio cheias da palavra e elas não nada muda. Você pessoas perto de você que é a mesma coisa. Elas declaram os versículos todos. Eu conheço gente que lê a Bíblia uma página inteira, decorada, sem olhar a Bíblia. Mas o quanto daquilo ela está praticando? O quanto ela está declarando de verdade? Não funciona. A gente tem gente aqui dentro da igreja que declara os versículos e é muito bonitinho, mas a vida é um lixo. A vida não tem qualidade, não tem excelência. Entende? Ah, é porque não entendeu. Não, só não entendeu ainda que o poder está envolvido na palavra. E eu não posso só declarar a palavra. Eu tenho que declarar a palavra sabendo que ela carrega um poder. E esse poder é a pessoa do Espírito Santo. Então, quando a gente começa a declarar da forma correta, as coisas começam a se manifestar de forma mais rápida. Entendido? Entendido? Então hoje você vai ajustar. É isso. A partir de hoje, tudo que eu declarar, eu vou estar consciente que o Espírito é o poder que flui através do que eu falo. Anote para vocês. Tudo que eu declaro, o poder é a pessoa do Espírito fluindo através do que eu declaro. E é ele quem manifesta. O poder opera em nós. Anota Efésios 3:20. Quando ele diz em Colossenses 2:15 que Jesus despojou os principados e potestades e expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Agora ele fala: portanto, ninguém vos julgue por comer, por beber, ou por causa do dia de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Estas sombras são sombras das coisas futuras. A realidade encontra-se em Cristo. Ele está dizendo: olha, você não precisa ser julgado pelo que você come, pelo que você bebe, você não precisa de nada disso. E se pessoas estão te julgando por causa disso, porque parece, eu quero que vocês parem e pensem, ouça agora, parece que quando eu digo, as pessoas estão embriagadas, irmão, você não está embriagado, não quer dizer que você não vai fazer. É para você não se embriagar com o que não deve. É para você não dar o primeiro lugar a essas coisas que te tiram da palavra. Ok? Então, o que é que a gente tem que pensar? Quando a palavra está falando essas coisas, ela está me prevenindo. Ele está dizendo agora do outro lado. Ele está dizendo: olha, presta atenção, ninguém julgue você por lua nova, ou seja, se está de dia, se tem lua, se não tem lua, se está de sábado, se está. Não lhe julgue por nada. Pelo que você está comendo, bebendo, ou seja, está se divertindo. É disso que ele está falando. Não importa, ninguém vai julgar você, contanto que essas coisas não tomem o lugar da palavra. É só isso que ele está falando. Ele não está dizendo que você não se embriague, mas não se embriague das coisas que te traz dano. Você precisa parar e pensar nas duas coisas. Ele está dizendo: ninguém vos prive de nada. E você não precisa ser privado, porque se você conhece a sua autoridade, você não vai ser privado de nada. Entende? Você sabe o que deve fazer e sabe o que não deve fazer. E quando você faz errado, você sabe que vai colher uma consequência. Mas você queria a consequência. Diga: eu queria a consequência. Porque se a gente praticou, é porque a gente queria a consequência. É ou não? Então, a gente tem que parar e pensar: ei, eu não posso ser julgado porque eu trabalho, porque eu bebo, porque eu como, porque eu me divirto, nada disso. Se é de dia, se é de noite, nada disso eu vou ser julgado. Agora, eu não vou ser julgado, porque Jesus já tirou todo o poder disso. E nada disso me escraviza. Não se coloque de novo debaixo do jugo disso, dessas coisas. É muito fútil, entende? Porque, olha, quem trabalha demais, que está cansado, pode pedir ao Espírito Santo mais um caminho diferente para fazer exatamente a mesma coisa que faz com mais resultado. Vocês entendem o que eu estou falando? Se as pessoas têm um relacionamento ruim, elas têm como pedir ajuda ao Espírito Santo para transitar dentro disso e não ter dano para a vida dela.
Entendem? Então, tem coisas que a gente pode fazer com a ajuda da pessoa do Espírito Santo. Como é que eu posso fazer isso, ou aquilo outro? Vocês entendem? Então, é disso que ele está falando. Aí, agora abra Romanos 8, 31 e 32. Romanos não, João. João 8, 31 e 32. Ele diz que se permanecerdes em meu ensino, verdadeiramente serei meus discípulos. Então, só tem como ser discípulo se você está sendo treinado na palavra, no que Jesus ensinou. Jesus ensinou através de parábola porque era uma forma fácil da gente entender as coisas, sabe? Era ele dava um exemplo de algo e aí ele, quando ele fala de fé, que ele fala da semente da mostarda, ele está falando que é uma menor semente. Então ele está dizendo assim, olha, se você crê do tamanho de um grão de mostarda, você vai ver que aí ele vai ainda dizer no texto que a mostarda é uma das hortaliças que mais cresce. Ele está dizendo que, por menor que seja o tamanho da sua fé, que aí as pessoas param e ficam nesse negócio. Qual é o tamanho da minha fé? Não importa o tamanho da sua fé. É a maior hortaliça, se ela for de um tamanhozinho, de um grãozinho, de nada. Eu tinha uma semente de mostarda nessa Bíblia. Porque a gente para na mostarda, na semente que é pequenininha. Gente, é tão pequena. Mas a questão não é essa. A questão é que o poder que está na palavra, o poder é a pessoa do Espírito. E esse é o poder que opera dentro de você. Esse é o poder que muda todas as condições aqui fora. Entendido, gente? Então, a partir de hoje, você não vai declarar do mesmo jeito, você não vai fazer do mesmo jeito, você não vai fazer mais declarações avulsas. Você vai declarar sabendo que tem um poder envolvido que manifesta a palavra. Amém, gente? Esse é o poder envolvido na palavra, na sua liberdade, na sua autoridade. Ok? Ok? Agora vamos ver outro versículo. Abra Romanos 6,14. Que está em conexão com Colossenses 2. 6,14. Ele diz assim, olha. É interessante a gente ler o capítulo inteiro, né? Esse é um capítulo que a gente teria que ler ele todo, entender todo, para a gente nunca mais falar de pecado. Esse seria um negócio legal. Mas no 14 ele vai dizer assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Diga, o pecado não tem domínio sobre mim. Como é que o pecado pode ter domínio sobre nós se nós temos consciência da pessoa do Espírito Santo, temos consciência da palavra? Fala aí comigo agora. Como o pecado pode ter domínio sobre nós se a gente conhece a pessoa do Espírito Santo, a gente assume que ele é o nosso espírito e a gente tem conhecimento da palavra que é Jesus. Fala aí comigo. Como o pecado ainda pode ter domínio? Como a gente pode estar dando lugar à carne se a gente tem conhecimento disso tudo? Então, se você tem conhecimento da pessoa do Espírito Santo e ele é nosso espírito, e tem conhecimento da palavra, você sabe que o poder é inerente à palavra e toda vez que você confessar, vai exatamente se manifestar do jeito que você declara. Amém? Aí ele vai dizer, olha, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí ele vai falar para a gente, eu quero que vocês abram Isaías 9:6, que eu vou falar um pouquinho da autoridade que a gente tem. Ok? Isso aqui eu já falei com vocês. Abre lá, vai, Isaías 9:6. Isso.
9, 6, 6 e 7. Anota aí para vocês. E mais do que nunca, todas as vezes que a gente fala de liberdade, fala da palavra, de autoridade, a gente já sabe do que está falando, né? A gente já sabe que a palavra está falando de autoridade. Olha, esses últimos tempos ensinando a vocês, eu cheguei a uma conclusão. Que, na verdade, Deus nunca quis colocar Jesus como Senhor, que é mandatário, manda sobre você, Ele quem diz a você o que fazer, nada disso. Ele deixou tudo na sua mão. Ele deixou tudo na mão da gente. Nós é que fazemos dele Senhor à medida que a gente pratica a palavra. Não é fácil. Agora, se a gente não quer, ele nunca vai ser Senhor de nada, gente. É verdade ou não? Ele não é Senhor de nada. Esse é um engano. E é errado as pessoas dizerem, Jesus é Senhor da minha vida. Senhor em quê? Aí vocês podem anotar Lucas 6, 46 ao 49. Como se você não pratica o que ele fala? Como a gente diz que é livre se a gente está praticando os princípios mundanos? Como? Como se a nossa prioridade não é viver os princípios que Jesus trouxe? Entendem? Como? Como a gente faz o dia todo nossa vontade e diz que Jesus é que é Senhor? Tem como? Não, não tem. E não adianta que Deus não vai mudar por nossa causa, pelo que a gente está declarando. Ele só é Senhor de onde você coloca a palavra. O poder só flui quando você tem consciência da pessoa do Espírito Santo. Esse é o poder que opera dentro de você. Amém? Aproveita aí e anota Efésios 3:20, que é o poder que opera dentro de você. Eu vou ler agora Isaías 9, versículo 6. Ele diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aí ele diz: do aumento do seu governo terá paz. E essa paz não haverá fim. Mas, abençoado, ele está dizendo: olha, se você andar nesse governo, você vai ter paz. Vai aumentar a sua autoridade. Cada vez que você tem conhecimento do que Jesus fez, aumenta a sua autoridade, seu raio de ação. Sua paz não vai ter fim. Resolvido isso? Agora, para isso, você precisa saber qual é o seu governo. O que é que você está governando? E aí as pessoas só pensam em governar a vida do outro. A situação do país. Não, as pessoas colhem do que elas estão plantando. Ok? Como nós. Agora, tem uma forma de você viver bem na terra, praticando a palavra. Só tem uma forma. Mas tem gente vivendo bem. Tem gente se dando bem financeiramente, ficando doente. Tem gente, aí depois diz assim, eu nem sei, eu nem mereço isso. Mas acumulou tanta coisa dentro que lá na frente vai dar ruim. Não tem como dar bom. A única forma de dar bem, irmão, é a palavra. E a palavra é Jesus. Jesus agora escrito. Ok? Feito. Aí ele diz, olha, do aumento do seu governo. Ei, quanto mais você conhece Cristo, quanto mais você coloca a palavra, mais as coisas acontecem. Mas elas se manifestam, entende? Então, todas as vezes que você declara a palavra consciente desse poder, você está aumentando o seu governo. Diga, eu estou aumentando meu governo. Aí ele diz, reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. E o cuidado do Senhor é quem fez isso. Então, Deus fez um plano em Jesus, que ele libertou você da escravidão do pecado, ele libertou você de você mesmo, ele libertou você da vontade de pessoas, ele limpou toda a área ao seu redor. Ele limpou você e limpou ao redor. Simples assim. E agora ele colocou você no meio desse negócio para reinar. Porque, na verdade, irmão, não é Jesus reinando, é você reinando através dele. Diga, sou eu reinando através dele. Amém, gente? É simples assim. Então, ele diz, o principado está sobre os seus ombros. Ele podia te dizer que estava na cabeça.
Mas Colossenses 1, Efésios 1, Efésios 3, ele vai dizer que Jesus é o cabeça desse principado. Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo. E nós somos o corpo. E ele diz que a autoridade, irmão, não está na cabeça. A autoridade está nos ombros. Sabe? Anote para vocês aí, Salmo 133. Agora, e aí a gente pensa, e como é que eu obedeço? Eu obedeço, irmão, à medida que eu sou liberto. Eu só obedeço à medida que eu sou liberto. Se eu não sou liberto, não tem como obedecer. Olha, isso são palavras que as pessoas muitas vezes elas não gostam. Obediência, submissão, elas não gostam dessas palavras, porque essas palavras parecem que elas estão sendo obrigadas. Não, irmão, as pessoas obrigadas, elas não obedecem a ninguém. Elas fazem do próprio jeito, não é? É ou não? Se você está vivendo, agora eu estou vivendo minha vida. Pois é, Jesus não está sendo Senhor. Você não está liberto. A pessoa em liberdade, ela faz o que a Bíblia fala. E Deus não colocou nada na palavra como obrigação para a sua vida. Entendem isso? Aí ele diz: olha, está sobre os ombros. E Jesus é o cabeça. Mas ele não disse que o governo estava na cabeça. Ele disse que o governo estava sobre os ombros. Então, irmão, Jesus continua sendo o cabeça da igreja. Mas muitas vezes a igreja está indo por caminhos que não foi Jesus que estabeleceu. E os caminhos que Deus e o plano de Deus e a execução de Jesus e a pessoa do Espírito Santo dentro de nós, que é o poder, isso agindo torna a gente livre. A gente não é escravo hora nenhuma de Deus, irmão. Não no sentido literal da palavra. Não somos. Você só obedece porque você é livre. Você se coloca debaixo da missão de Jesus ou começa a assumir que você é o corpo de Cristo e começa a obedecer. Quando você descobre quem você é, se você não descobrir, você nunca vai fazer. Se você só está ouvindo a palavra por cima e é como as igrejas por aí falam, sabe? Entra na igreja e sai do mesmo jeito. Aí ouve a palavra, mas a cabeça está pensando na pizza, está pensando na casa, na roupa que deixou no varal, na comida que está no fogão. Nada disso vai resolver. Você pode ouvir a palavra melhor do mundo, irmão. Não vai acontecer nada. Nada vai se manifestar. Entrou só no ouvido e nem chegou. Voltou da metade da cabeça, assim. Nem saiu do outro lado. Porque dentro está cheio de pensamentos que impede. Porque se entrar na cabeça inteira, você vai ter que raciocinar, porque o oxigênio tem que rolar. Sabe? Aí Wagner estava falando esses dias comigo. Mas não é duro falar assim? Aí eu disse, amor, duro é quando a gente vê essas pessoas dentro do hospital. Que aí a gente quer tirar elas de lá, mas elas rejeitaram. Como uma hoje que me mandou a foto no hospital. Eu disse, sabe a única coisa que eu disse? Eu disse, olha, você precisa se ajustar com a palavra. Mas sabe quantos meses eu venho dizendo a ela isso? Mas aconteceu de repente. Nada acontece de repente, irmão. Nada. Olhe para seu vizinho e diga nada. Nada. E a gente se acha duro. Porque agora, irmão, a gente também quer que a palavra se manifeste feito caldo de cana. A gente também quer. Porque a gente tem pena das pessoas. Só que quem tem pena é galinha. A gente tem que ter compaixão e empatia. É sério. É sério. Eu tô brincando com vocês, mas é mais sério que batida de trem, gente. Porque quando a gente vê as pessoas passando dificuldade, quando vê dentro do hospital, quando vê, irmãos, tá com Alzheimer, tá com quê? Com depressão. Aí o povo fica tudo chateado quando a gente bota nome nas coisas. Mas sabe por quê? Essas pessoas não valorizaram a liberdade que tem em Cristo. Que Jesus, olha, abre comigo lá, vai. Abre comigo lá. Jeremias, Jeremias 29, 11. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente quer, viu, irmão? Tá. Jeremias 29, 11. Vamos lá.
Que ninguém conhece esse versículo, né? Vê o que é que ele diz. Assim dele. Ele diz: pois eu sei os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não mal, para vos dar uma expectativa e um futuro. Aí ele diz: toda vez que você invocar, eu estarei lá. Você vai orar e eu vou ouvir. Esse é o 12. Ele diz: ó, eu sei os planos que eu tenho a respeito de vós. Plano de paz. Aí chega Jesus em Romanos 8, Paulo escrevendo, ou João 8, 34. Aí Romanos 8, 14. Aí a gente começa a ver um monte de coisa. E aí Jesus está dizendo a gente assim: olha, o pecado não está mais sobre você. O pecado não tem mais domínio, não tem controle, não tem nada sobre sua vida. Você é totalmente livre agora, com todo esse plano que eu fiz, o plano foi de Deus, Jesus veio, cumpriu o plano e o Espírito Santo agora dentro de você. Agora, e a gente ainda fica escravo de coisas. Escravo da ideia de pessoas, escravo do que a gente acha que é melhor para a nossa vida. E olha, irmãos, e muitas vezes a gente é escravo daquilo que a gente acha que deve fazer e não faz também. Do tempo. Do tempo. E não faz nada. Tem isso também. Sabe? As pessoas dizem que estão servindo a Deus, mas elas não estão servindo nada. Elas estão vivendo a própria vida servindo a si mesmo. Então, quem anda livre, irmãos, quem anda livre determina o que quer para a vida. Quem anda livre diz o que quer de Deus. Ele diz: olha, eu te dei planos de paz. Eu não coloquei você para me servir. Irmão, olha, de verdade, hoje eu entendo direito isso. Deus não quer você nem levantando as mãos. A gente levanta porque é mãos santas, sabe? E se é santa, se está sem sangue, sem perturbação, sem agonia, sem amargura, sem o sangue de ninguém, aí você levanta. Mas a verdade, irmão, é que sua vida que é adoração a Deus. Você raciocinar é adoração a Deus. Você está dando glória ao Senhor, porque seu raciocínio funciona. Porque você não deixa seu corpo fazer o que quer. Você não faz qualquer coisa. Você obedece aos princípios da palavra. Entendem tudo isso? Vocês estão entendendo? Então, eu e você precisamos entender que, de verdade, Deus não nos fez, irmão, para ficar, sabe, chegar na igreja e levantar as mãos. Já falei que você pode levantar a mão, você pode se ajoelhar, você pode fazer o que você quiser. Porque eu acho Olha, as pessoas acham que crossfit é um negócio bem pesado, né? Eu acho que o negócio difícil, irmão, pesado, é se ajoelhar. Se ajoelhar é ruim. Para quem aqui é bom se ajoelhar? Fala comigo, vai. Independente da idade. Não é? Crossfit você não começa naquele ritmo, você começa em um e vai desenvolvendo, não é? E aí você faz todos os movimentos do crossfit. Agora, se ajoelhar, meu filho, dá trabalho. Dá trabalho. Vamos se exercitar se ajoelhando hoje? Ai, meu Deus. É horrível. Agora, hoje eu creio que Deus, sabe? Ele queria que a gente vivesse o pleno potencial que você tem dentro de você. Então, tudo que está roubando de você, seu potencial, você devia jogar fora. Tudo que está roubando de você raciocinar, você devia jogar fora. Tudo que está comprometendo, sabe? Tudo que está comprometendo o potencial na sua vida e está lhe barrando, você deveria tirar. Amém, gente? Você precisa aprender a viver livre em Cristo. E o viver livre em Cristo não é fazer o que você quer. É fazer o que Ele deixou para você, porque são planos de paz. Não são planos de mal. Não é plano, irmãos. Deus não está de braço dado com o diabo fazendo as coisas na sua vida. Ah, isso é ruim, mas Deus tem um propósito. Não, Deus não tem propósito nenhum. Deus queria que você entendesse a autoridade antes das coisas acontecerem. Deus gostaria que você tivesse entendido tudo que Ele deixou, os planos de paz, aceitasse e vivesse eles.
Não entrasse nos planos de mal para depois começar a pensar, estacionar, parar e pensar, mas deve ter um plano melhor, né? Será que Deus deixou isso para mim? Deixou. Mas será que eu vou conseguir? Não, ele não está querendo meu bem ainda, né? Não, não é nada disso. Ele deixou um plano para você. E a gente precisa aceitar o plano dele, irmãos, como um presente que chegou para nós. Sabe? Presente é presente. E não é presente de grego que tem uma pegadinha, sabe? O povo tá achando que Deus tem presente assim. Não, é bom demais, mas tem uma pegadinha. O que é que eu tenho que pagar? Qual o sacrifício que eu tenho que fazer? Não, ele libertou você. Ele deixou você livre. Ele deixou você livre. Jesus derramou o preço para você ser livre. Então anda livre. Amém, gente? Não se deixe tomar pelo conceito errado de submissão e de obediência. Porque as pessoas dizem, você tem que obedecer a alguma coisa, então está errado. Não, irmãos. Você está obedecendo a coisas que lhe ensinaram errado. Você está fazendo e está lhe trazendo dano. Está trazendo dano ou não? Traz, não traz? Então precisa, irmão, a gente aprender que o plano de Deus são planos de paz. Diga, o plano de Deus para a minha vida são planos de paz. Amém? Aí ele diz, e ele vai cumprir em você a boa vontade dele. Irmão, agora para comigo e pensa assim, se tem coisas erradas que estão sendo cumpridas na minha vida, não é Deus que está cumprindo. Não é Deus. Diga, não é Deus, não é meu pai que está cumprindo coisas ruins na minha vida. Quem está cumprindo as coisas boas, irmão, a boa vontade de Deus é Deus. Ele deu o poder do Espírito dentro de você para cumprir todas essas coisas. Amém? Amém. Agora, aí a autoridade é um princípio que vem de Deus, irmãos. Deus estabeleceu isso. Quando Hebreus 6, do 12 em diante, ele vai falar que eles precisavam aprender. Abram lá, Hebreus 5. É os 3 últimos versículos de Hebreus 5. Que a gente vai entender por que é que Deus colocou a árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, né? Para estabelecer a autoridade. E se você começar a pensar, você vai ver que tudo fala de autoridade, né? Não é? Tudo é autoridade. Por isso que eu cheguei à conclusão que todos os versículos que falam, o Espírito do Senhor está sobre mim. Devia ter sido traduzido assim, o Espírito de autoridade. Está dentro de mim. Porque, irmão, só vai funcionar se você exercer sua autoridade. Amém? Só vai funcionar assim. E para de entrar em problema, irmão, para depois exercer autoridade. Eu li um livro, eu tenho ele em casa, ele fala assim, que você leva mais ou menos o ciclo de 7 anos para ajustar coisas erradas que você fez. Você entrou em dívida, você leva 7 anos para sair. Você entrou num relacionamento, o mínimo é 7 anos para sair daquilo. De coisas erradas. É tipo um jubileu, sabe? Sabe quando as pessoas ficam na faculdade e passam anos e anos e anos e é jubilado? Nunca sai. Vai ter que agir de uma forma diferente, fazer um esforço para poder sair dali. Porque ele não consegue sair daquele, sabe, como se fosse um redemoinho, uma roda gigante. Você nunca desce dela? É assim que as pessoas estão vivendo. E, irmão, infelizmente colocaram na nossa cabeça que tem que ter problema. Tem que ter problema porque aí Deus resolve. Não, irmãos, não. Olha, essa palavra que a gente tem aprendido vai manter a gente em saúde, vai manter a gente em prosperidade. Amém? Ele diz, olha, versículo 12, que Renata gosta muito desse versículo. Com efeito, devendo já ser mestre, por causa do tempo decorrido, irmão, essas igrejas todiam por aí, devia ser todo mundo mestre. Não é? Devia ou não devia? Aí ele diz, olha, por causa do tempo decorrido, mas ainda vocês necessitam de leite.
Que eu torne a ensinar os princípios elementares, os princípios, o básico dos oráculos de Deus, do que Deus deixou. E vos havei feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Ele está dizendo, vocês ainda beber. Ainda eu tenho que carregar e eu ainda tenho que dar leite. Entende? É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Se você precisa de leite, irmão, é porque você precisa ainda se alimentar. Se você ainda precisa que alguém te dê uma mamadeira, você beber. Não importa o tempo que foi decorrido. Não adianta. Olhe, você quer ver uma pessoa que não conhece nada da palavra? Quando você começar a falar da palavra, ela diz assim, mas eu tenho 30 anos de igreja. Aí você já sabe, não ouviu nada. Não ouviu nada, não sabe de nada. E não adianta vocês tentarem dizer assim, ah, mas vamos entender, sabe alguma coisa. Olhe para seu vizinho e diga assim, não sabe de nada. Só aceite logo que não sabe de nada. E que as pessoas estão vivendo, irmão, olha, nesse meio as pessoas estão vivendo de cura porque os dons se manifestam de uma forma ou de outra. Porque Deus ama pessoas. Não é porque elas frequentam a igreja há 30 anos que Deus está impressionado. Mas nada disso, não é nada disso. É a misericórdia, irmão, que está agarrada a eles. É por isso que as pessoas ainda vivem. Mas aí, quando começa a ser 50, 60, 70 anos, aparece doença. Porque elas nunca colocaram a palavra. E você que está aqui, e eu estou falando para quem está aqui, tem que atinar para a sua cabecinha que para você chegar aos 60, aos 70 com saúde, você precisa organizar a sua vida hoje. Com a palavra. E não ser irresponsável igual todo mundo está sendo por aí. Que diz que conhece a palavra, mas não conhece nem o que está escrito, porque não abre a Bíblia para olhar. E a outra coisa, repete o que outras pessoas pensaram, mastigaram e jogaram para comer. Pelo menos na hora que você ouvir alguma coisa, pergunte onde está escrito isso. Porque a gente pega até os ditadozinhos que tem na história, sabe? Na cultura, e a gente diz que é versículo. Por quê? Porque a gente ouviu no púlpito. E a gente acha que é versículo. Vocês entendem? Olha, eu lembro de uma situação que eu passei com Romanos 12, versículo 2. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A pessoa brigou comigo, dizendo, pastor, a senhora está dizendo o versículo errado. Eu disse, não, quem está falando é você. E a pessoa disse, não, pastora, o versículo é boa, perfeita e agradável. Eu disse, não, não é não, abra a Bíblia. Mas a humanidade declara esse versículo errado. Agora, foi porque leram? Se tivessem lido, sabia que estava errado. É como a história de Moisés ter escrito Deuteronômio no final, né? Ele escreveu a morte dele. E é bem legal isso, né? Mas aí a gente fica pensando. E teve um de vocês que me deu a desculpa. Ai, pastora, foi porque outro autor escreveu. Tá, então não foi Moisés. Mas a gente leva na cabeça aí, a gente quer arranjar um negócio. É como, irmão, a gente dá desculpa para quem não estuda a palavra. Ah, não, mas conhece, porque frequenta a igreja. Irmão, você lembra quando você ia à igreja? Ah, você lembra como você ia? O que é que pregaram? Olha, foi bom demais hoje o culto, viu? Foi bom. Mas o que foi ensinado? Sei não. Você lembra quantas vezes na igreja tradicional você ia conversar nos corredores? Quantas vezes na igreja tradicional você inventava de tomar conta das crianças para não frequentar o culto? Inventava de tomar conta dos carros lá fora do estacionamento, porque dentro da igreja você não queria estar? Ficava na porta da igreja tomando conta da igreja. Agora você lembra quantas vezes você foi ao banheiro durante os cultos na igreja tradicional? Você já parou para ver congresso ou conferência, irmão? Quanto as pessoas levantam e saem, volta, levanta e sai, volta, levanta e sai, volta. Como é que tem um raciocínio, irmão, consciente e linear para entender o que está sendo pregado? Aí uma hora ouve o pregador dizendo assim, olha,
Aí outra hora, ó Deus, e o plano de paz, e o plano de mal. E aí tá tudo misturado, porque você pegou um pedaço aqui, um pedaço ali. E a bagunça tá feita. E a gente ainda quer dar uma desculpa às pessoas que elas sabem. Não, irmão, elas não sabem. Elas não sabem. Não sabem. Aí tudo se torna bíblico. É melhor um passarinho na mão do que dois voando. O passarinho vai voar na cabeça, pousa, mas não faz ninho, né? Aí tem um monte de coisa que vira, sabe? Vocês entendem? Aí é disso que veio. É amor, mas é fogo consumidor. Deus mata, mas Deus dá, mas Deus tira. Sabe? É de onde vem essa bagunça toda, irmãos. Só que isso inutiliza a sua liberdade. Inutiliza a sua autoridade. Amém, gente? Inutiliza a sua autoridade. Você precisa parar e pensar nisso. E a única pessoa que tem autoridade sobre sua própria vida é você mesmo. O quanto você quer da palavra, o quanto você quer vivê-la, o quanto você quer misturar com fé, o quanto você quer misturar com fé e deixar o poder manifestar essa palavra na sua vida, só você pode fazer isso. Amém, gente? E não vá discutir com ninguém que está em escola de teologia, irmãos. Sabe que a Bíblia é o poder de Deus, sabe que a Bíblia é Deus falando, mas não sabe que o poder é a pessoa do Espírito. Não sabe que o Espírito Santo é Espírito dela. Eles não sabem. Eles nunca leram 1 Coríntios 6,17. Os teólogos, irmão, arrancam o Novo Testamento. Não todo, né? As cartas de Paulo para você não entender nada do que foi deixado. Então diga assim, eu sou muito privilegiado. Aí tudo que Deus fez para você foi para quê? Para você executar, irmão, a justiça dele. Para você executar tudo que Jesus fez, através de tudo que ele tomou seu lugar e lhe substituiu. Ele se identificou com você. Se ele se identificou, irmãos, ele não colocou você abaixo dele. Você já pensou que agora que você tem conhecimento da liberdade e que da liberdade, da autoridade, do poder, da palavra, que está tudo dentro de você, você concorda que se você for adorar, você vai adorar você mesmo? Você tem que olhar para você de fora? Você tem que sair daqui de dentro e olhar de fora. Só que aí seu corpo vai embora, né? Vai para a terra, morto. Você não pode sair, não é? Está dentro, irmãos, e tudo isso está dentro. É essa magnitude que eu quero que vocês comecem a pensar. É nisso, nessa totalidade, que eu quero que vocês comecem a viver. A ideia de Deus não é te escravizar. A ideia de Deus não é roubar nada de você. Ele diz: coma, beba, se divirta. Agora, pega os princípios e pratique. Viva a palavra, organize sua vida. Foi até uma coisa que Jorge falou sobre o vinho ontem. Ele fez uma pergunta, eu não sei bem como foi a pergunta, e eu disse: o vinho abençoado, pessoas se embriagam para ter alegria. Você não. Você já tem alegria. Você já tem alegria como fruto do Espírito. Você não precisa praticar nada. Você não precisa produzir nada. Você não precisa. Porque se a Bíblia dissesse que você tinha que produzir, você estaria fazendo força, irmão. Só que a força é do Espírito. Ou seja, você só tem que ouvir, aprender, ter o conhecimento e vivenciar tudo isso. E dizer: ei, eu tenho alegria, então eu sou uma pessoa alegre. Começa a declarar que você é alegre. Com dinheiro, sem dinheiro, com isso, com aquilo outro. Irmão, olhe, e dinheiro é sua vida. Então diga, tem. Começa a declarar que tem, e tem sobrando. Diga, tem sobrando, não falta nunca. Você não vai além das suas confissões. É por isso que Deus pega a visão dele e coloca dentro da gente. Porque a gente tem coisas grandiosas para declarar. Entendido? É por isso que você pode andar em fé. Você pode andar em fé. Aqui, olha. O que não é
O que não é liberdade cristã? Independência total a qualquer autoridade. Tem pessoas, irmãos, que acham que viver sem autoridade, sem concordar com nada, ou se colocar avesso a todo tipo de autoridade, é liberdade. Isso não é liberdade, isso é caos. Isso é confusão. Se seu armário não tem arrumação, é bagunça, não é? Não tem como você dizer que é arrumado. É uma bagunça, não é? Mesmo que você goste da bagunça. Mesmo que você saiba onde estão as coisas, entende? Agora, a mesma coisa, irmão, as autoridades. As autoridades estão aí porque Deus instituiu a autoridade. Agora, não quer dizer que foi que Deus que deu o poder a elas. Deus instituiu a autoridade. E eu e você elegemos quem está aí. Não bota a culpa em Deus, não. Quem criou essas pessoas fomos nós. Quem foi que deu o lugar de autoridade a eles? Fomos nós, não foi Deus, não. E não pense, irmãos, que Deus vai passar por cima da autoridade de qualquer um que fez qualquer coisa errada. Fez errado sabendo que ia colher. E ainda escolheu fazer errado. Ok? Lide sempre com o regulamento da Bíblia. Ei, aquilo, não é? Lide sempre com o regulamento. A respeito do mundo com a Constituição do Brasil. Olha, irmão, eu estudei direito e o preâmbulo da Constituição, você não precisa nem ler a Constituição. Artigo 5º, que é o artigo dos direitos e deveres do cidadão, né? É lindo demais. É muito bom. Mas deixa eu lhe dizer, você que é leigo em direito, pega só o preâmbulo, uma folhazinha antes da Constituição. Começa o artigo 1º. Pegue só o preâmbulo. Com aquilo ali, você vive em sociedade sem perturbar ninguém. Só que o problema é que as pessoas não leem a Constituição. Vocês já leram a Constituição? Alguém já leu aqui? Já leram a Constituição? Vocês lembram do preâmbulo? Eu fiz meu trabalho de finalização de curso em cima do preâmbulo da Constituição. São 5 frases. É uma frase só, mas dividida em 5 pedaços. Sabe? 5 vírgula. E se você pegar só aquilo ali, você vive uma vida em sociedade. Você não rouba ninguém, você não destrói a vida de ninguém, você não passa por cima de ninguém. E é por causa disso, irmãos, que eu digo, é o lugar de outra pessoa dentro da igreja. Ei, vai fazer um concurso, é mais legítimo. Dentro da igreja, irmão, não pode ter essa disputa. Isso por disputa por cargo de posição, de hierarquia, de isso, daquilo. Não pode. Não pode ter nem disputa de cadeira. Entende? Não pode, irmãos. Por que não pode? Porque nós somos livres. Nós temos autoridade sobre nós mesmos. Sabe? Quem faz questão das coisas, irmãos, olha, e porque a gente coloca as cadeiras da frente e toda igreja tem isso, não tem? Não tem? A gente entender que os pastores, quem está no ministério, quem está trabalhando, precisa de um lugar. É para isso. Não é porque ninguém é maior do que ninguém, não. É porque a gente precisa, senão todo mundo não teria nem lugar para os pastores. Não é assim? Não tem. Eu disse a Wagner, eu ando em igreja, irmão, desde os 8 anos de idade. E eu não vi uma igreja que não tivesse esse negócio na frente da fila de cadeira dos pastores. Eu nunca vi. Sempre teve. Sempre tem briga, sempre tem confusão. Mas a gente não precisa disso. Mesmo que pessoas precisem. Vocês estão entendendo? Mesmo que pessoas não respeitem, ei, a gente pode respeitar. A gente pode se posicionar. Amém, gente? Agora, a liberdade e o que não é anarquia ou rejeição da ordem estabelecida. Olha, irmãos, para aqui agora. Aí, olha, licença para pecar ou viver segundo a carne. A Bíblia não te dá licença para fazer errado. Já começa aí. A Bíblia não te dá licença para você pecar. Ele já desfez o poder de pecado para você não ter que viver nisso. Então, fique satisfeito. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes, a gente pensa que esses pensamentos, irmãos, e a falta de atitude nas coisas, não traz consequência para nada. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. A vida omissa, irmão, vai trazer o resultado de omissão na sua vida.
Então, olha, tem crente que está dentro da igreja assim, eu não quero saber de nada, eu não quero me meter em nada, o que fizerem está tudo bem, eu não quero saber de nada. Essa omissão, irmão, traz dano na sua vida de fé. Porque se você age dessa forma, você não age só na igreja assim. Você age em várias áreas. Mesmo que você não tenha confusão com ninguém, e esse não é o nosso lugar de confusão, porque onde há confusão há toda sorte de obra má, a gente já sabe disso por causa de Tiago 4. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não pode ser omisso. Agora, pastor, eu tenho que fazer cara feia, eu não preciso fazer cara feia. Mas eu preciso resolver dentro de mim. Eu não preciso ser omisso. Isso aqui eu não gosto. Isso aqui eu não faço. Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu tô vendo. Na primeira oportunidade que eu tiver para resolver, eu vou resolver. Vocês entendem? Você não precisa criar confusão com nada nem com ninguém. Vocês entendem o que eu estou falando? Mas você precisa ser posicionado. Não, irmão, cara feia é quando você é criança. Olhe para seu vizinho, faça uma cara feia e diga assim, ó, cara feia é criança. Não, você abstrai a história. Você deixa para lá. Mas você toma um posicionamento. Vocês entendem? Estão entendendo de verdade? O problema, irmão, não é fazer uma coisa aqui e outra ali e ser omisso, não. O negócio é que isso vira nosso estilo de vida. A gente está cedendo nossa autoridade o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E isso compromete a manifestação da palavra na sua vida. Entendido? Agora, o que é? O que é liberdade, né? Vocês estão vendo aí, né? É se submeter. É se submeter à vontade de Deus. É dizer assim, irmão, eu não sei. Vocês já imaginaram eu de estar ensinando a palavra? Eu não sei. Se vocês conseguem ver, eu não consigo. Eu não consigo me ver sem ensinar. Eu não consigo. Agora, mas é Deus que obriga. É Deus que botou lá, olha, se você não fizer isso... Não, irmão, você já é filho. Você é filho. Você não está obrigado a nada. Você não está obrigado a cumprir um chamado. Você não está obrigado a fluir nos dons. Você não está obrigado a nada. Deus não te obrigou a nada. Só que quando você começa a ver o quanto você é livre, irmãos, é precioso demais você ensinar outras pessoas a serem livres. É por isso que você quer cumprir um chamado. Você não se vê fora mais do chamado, porque aquilo faz parte de você. Você já imaginou que, como ele chamou a gente de deuses, sois deuses, né? A Bíblia fala isso. Depois diz que somos Cristo. Aí depois diz que nós somos um só com o Espírito. Aí pensa numa coisa, como é que eu não vou cumprir o que Deus estabeleceu para a humanidade? Eu sendo tudo isso. Pergunta aí a seu vizinho, como é que você sendo tudo isso, você não quer nada? Você vai ficar fora disso tudo. Você já imaginou o tanto de frustração que é? Agora veja esse diagrama. Ele fala só sobre Cristo ser o centro da nossa liberdade e da nossa autoridade. Porque depois que você conhece a palavra, irmão, olhe, eu gostaria de dizer literalmente, deixa o Velho Testamento quieto. É velho, é antigo, do jeito que você quiser chamar. Deixa ele quieto, ele não funciona para você. Tá dito. Ok? Ei, vamos parar de pegar o Velho Testamento e colocar como parâmetro. Se você aprender essas coisas boas do Velho Testamento, eu aprendi que Moisés pegou uma vara e botou no meio do mar e abriu o mar. Eu vou fazer a mesma coisa, mas não faz. Faz? Não, claro que não faz. E por que tanto de Moisés? Moisés pegou um véu, irmão, e cobriu o rosto para não mostrar que a glória está vindo embora. Não tinha mais glória. Enganou o povo por anos. É isso que a gente quer aprender? É melhor aprender com Abraão. Aprenda a coisa certa, sabe, Abraão. Tem uma menina lourinha que estava na Instagram, dizendo, eu acho a Bíblia muito sádica. Aí eu disse, deixa eu ver o que ela vai dizer da Bíblia, para ver se ela sabe alguma coisa. Aí ela disse, porque sabe, esse negócio de Deus mandar um cara pegar o filho e matar. Eu digo, ela não entendeu nada, ela não leu nem a história. O menino perguntou onde é. Até o menino sabia que tinha alguma coisa errada.
Pai, cadê o animal para o sacrifício? Porque ele sabia que ele não era o sacrifício. A ideia, irmão, não era sacrificar humano. Isso é prática pagã, irmãos. Isso é prática do Egito. Não era prática de Israel. Mas aí eles foi, né? Aí aí a menina falou disso, eu disse, ela nem leu a história para falar do assunto. Mas, irmão, e outra coisa que os crentes fazem é achar que tudo que está dizendo na internet do Instagram é verdade. Não, irmão, não é não. Essa mulher famosa aqui do Rio de Janeiro, que eu não vou dizer, mas essa menina, ela prega dor, ela prega doença, ela prega falta, ela prega o tempo todo, é como se Deus usasse todas as armas do diabo. Eu digo, na cabeça dela, Deus e o diabo é a mesma encarnação. Tá os dois de mão dada namorando. Deus e o diabo. Onde você vai e eu vou. Você faz e eu tiro. É assim que as pessoas estão achando, irmão. É porque se você pensa que Deus mata, Deus te dá a doença e Deus mesmo sara, é isso que ela ensina na internet e onde ela prega. Se Deus bota a doença, irmão, se Deus lhe deu uma doença, você deve dançar feliz da vida porque está doente. Agora, Deus só dá coisa boa, então ele lhe deu doença, certo? Aí a doença, então, aí você vai pedir para quem tirar? Aí agora Deus me sare. Como? Deus não te deu uma coisa boa? Fica com ela. Para ver o absurdo que é a situação. Então, irmão, as pessoas estão fazendo anarquia com a palavra. Elas estão bagunçando o negócio. Simples assim. Ele te deu liberdade. Ele pagou o preço da sua liberdade. E o preço foi o sangue. O sangue dele. Por isso que Hebreu diz que ele entrou uma vez por toda no Santo do Santo no céu. E apresentou o sangue. Aquilo, irmão, é o símbolo da eterna redenção. Que você está salvo e salvo para sempre. Eu sei que o povo que não gosta de Calvino não gosta dessa afirmação, mas eu estou nem aí com eles. Calvino só não explicou a história toda. Mas que essa parte ele falou, a verdade ele falou. Ele só não sabia, irmão, ensinar sobre a alma. Mas ele sabia que você que se uniu com o Espírito Santo, não tem ninguém com poder suficiente para mandar o Espírito Santo embora. Só que aí veio outros e inventaram a história do Espírito Santo. Você não é santo o suficiente, ele sobe, ele desce. Ele brinca de gangorra, ele brinca de roda gigante, sabe? Ele vai no céu, se diverte, depois desce de novo. Porque é bom demais viver dentro de você. Não, irmão. Viver dentro de você, onde você apaga e entristece ele, não. Mas ele decidiu ficar nesse lugar. Vocês entenderam? Ele decidiu. E lhe ajuda em tudo. Amém? Jesus é o Senhor da sua vida, por quê? Por quê? Porque você deu esse lugar à palavra. É a palavra, não é outra coisa não. Amém, gente? E Gálatas 5:1 a gente já leu. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Você foi chamado para a liberdade. Diga, eu fui chamado para a liberdade. Aí o versículo 13, irmão, de Gálatas 5, ele diz, não dê ocasião à sua carne para viver novamente em pecado. Não dê. Mas sirva uns aos outros, irmãos. Servir, irmãos, olha, para a pessoa servir, ela tem que saber bem quem ela é. Porque se ela não sabe quem ela não serve ninguém não, irmão. Ela não serve Deus, não serve pessoa nenhuma. E sabe como é que a gente serve uns aos outros? Eu sirvo vocês ensinando a palavra. Ensinando a palavra, fazendo você conhecer quem é Deus para você, quem é Jesus, quem é a pessoa do Espírito Santo para a sua vida. É assim que a gente serve. Ontem a gente estava no ponto do ônibus, no ponto deixa-nos ir lá no posto. E lembra da criança, do menino que a gente viu a semana passada? Ele chegou no carro ontem. Renata, nem ia falar, Renata. Aquele menino mesmo, o menino mesmo, esse daí. Ah, voltou. E ele passou lá vendendo os picolé dele, os sacolé, né? Sacolé. E aí
Ele foi, conversou com Wagner e a conversa veio, aí a conversa vai. Aí eu perguntei a ele, você já recebeu Jesus? Ele disse, já fui batizado. Eu disse, não estou perguntando isso não. Aí ele já declarou Jesus na sua vida? Ele disse, não. Eu disse, mas você quer? Ele disse, quero. Aí declarou Jesus e foi embora. Ficou lá conversando, batendo papo com Wagner, que ele gosta de Wagner. Mas foi engraçado, é engraçado que a resposta das pessoas que passaram dentro da igreja é a mesma. É a mesma, gente, é a mesma. É, eu já fui batizado. Não, não é isso. Entende? É como eu sempre falei, né? As pessoas tomam banho e acham que vão para o céu. E não é isso que resolve, não. Então, vocês entenderam tudo isso sobre autoridade? Então, eu espero que de hoje em diante você use ainda mais essa autoridade para você viver em liberdade. Pronto. Aí a gente volta outro dia, né? Outro dia. É você? Venha. Pronto. Boa noite. Boa noite, né? Tivemos que interromper a pastora porque, como tinha alguns slides ainda, e ela vai fazer na próxima quinta-feira, ela vai fazer a parte 2, tá? Liberdade e autoridade. Eu sei que é um tema, meus irmãos, de ligar aqui, quem gosta de fria pastora. Porque assim, meus irmãos, nós precisamos entender nossa autoridade na Bíblia. Se nós fomos feitos mais de semelhança de Deus, é para ter falta? Obrigada. Dificuldade? O que nós passamos na nossa vida são consequências das nossas escolhas. É isso que nós temos que entender. Se eu como muito e eu fico obeso, é culpa de Deus? Se eu fumo e vou ter um câncer, é culpa de Deus? Não, também. Se eu bebo, bato o carro, é culpa de Deus? E vocês conseguiram entender? Se eu uso muita velocidade e eu bato com o carro, é culpa de Deus? Eu bati o carro, meus irmãos, e encostei o carro do cara na linha amarela. Tava falando no telefone pro trabalho. A culpa foi assim, meu irmão, a culpa foi minha. Tá aqui o nome do contato do meu corretor, fala com ele e acabou. É essa autoridade que nós temos que saber, meus irmãos. E pastora, você falou uma coisa muito sensata mesmo. Nós temos que se comportar como Cristo, meus irmãos. Aonde que você procura ouro? Você tem que cavar. Onde que você procura pessoas que querem que você precisa tirar pessoas da palavra? Na igreja. Aqui é uma igreja que não tem manipulação. Então as pessoas, meus irmãos, vão entrar aqui para tentar tirar um vocês ou outro. É esse comportamento que você tem que ter. Eu sou Cristo. Independente de cara feia, independente de qualquer comportamento, independente de qualquer coisa. Aqui, ó. Palavra, ponto final. O que nós temos que entregar nessa situação? É palavra. É se comportar como Cristo, meus irmãos. Porque o mundo vai vir para cá para tentar acabar com isso aqui. É isso que você tem. Porque nós estamos libertando um povo, meus irmãos. Você sabe entender isso? Nós estamos libertando um povo. O povo que, isso aí, é o que a pastora falou, o povo que tomar banho. Tomar banho não é você aceitar Jesus. Tomar banho é uma prática. E o seu comportamento como cristão? É essa autoridade que nós temos que entender, meus irmãos. Para que quando qualquer pessoa for falar com vocês, falar assim, você é cristão, cadê o seu comportamento? Vou fazer uma pergunta para você e você me responde. Como você conhece uma boa árvore? Pelo quê? Não estou ouvindo. Fruto. Como você conhece o cristão? Comportamento, atitude é básico. O fruto do cristão é o quê? Comportamento. É exatamente, meu irmão. Então é essa autoridade que nós temos que entender. E saber se comportar. Falar assim, isso aqui não está na palavra. E é isso que a gente está. Porque assim, uma outra coisa também que a pastora não falou, que esse menino falou, que ele mexeu muito comigo isso. Nós paramos com o carro para abastecer, não, para chazilar. Aí o menino passou, o Flavinho passou, foi falar um pouquinho com a gente. Aí ele falou assim, eu pensei que você era macumbeiro. Por causa do seu carro. Eu falei assim, não. E olha que não é uma Ferrari. E olha que não é uma Ferrari. Isso. Ele perguntou para mim. Eu pensei que você era macumbeiro devido ao seu carro. Eu falei assim, não, eu sou cristão. Eu sou Cristo na terra.
Onde que tá ensinado isso, meu irmão? Que para ser crente, para ser cristão, você tem que ser pobre. Eu falei com ele, meu irmão, você vai me ver com uma Ferrari de 3 milhões e pouco, que eu vou mostrar para ele. É isso que o mundo precisa, meus irmãos. Isso é passado de geração para geração. O menino de 12 anos tem essa mente. O que esse menino deve ouvir? Aí eu falei, não faz isso comigo não. Eu já sou inconformado demais por esse comportamento. Me vê um menino de 12 anos e fala para mim isso. Mas isso é que o mundo pensa, meu irmão. Sabe o que o mundo pensa do cristão? Aquelas pessoas que só ficam pedindo, aquelas pessoas que só falam, aquelas pessoas que só falam coisas do diabo. É isso. Essa é a percepção que eu tinha de cristão. Depois que eu conheci vocês, eu mudei. Depois que eu conheci a pastora, eu mudei. Mas essa percepção que eu tinha, cristão só pede, cristão só fica reclamando da vida, cristão não tem palavra. É essa percepção que eu tinha, meus irmãos. Até 3 anos atrás. E quando eu ouço aquele menino falando isso, falando assim, você é de alguma religião, você é de outra religião. Mas por que isso? Porque esse menino, a vida toda foi ensinado, sabe o quê? Para ser cristão você tem que reclamar, é música alta para todo mundo ouvir. Falar de Jesus, se comporta como Cristo. Não precisa você botar uma música alta para ninguém ouvir. E hoje ele tá com Deus, está com música alta, não. Se comporta como cristão. Eu não falo para ninguém no meu trabalho que eu sou cristão. Eles sabem, todo mundo sabe. Mas o meu comportamento tem que valer mais. Porque eu tenho que me comportar para que quando o meu comportamento saia fora da palavra, ele chegue para mim e fale assim, agora você é crente? É isso que tem que ser. Meus irmãos, é esse o mundo que tem. E você ainda aí, quando você chega em casa, você vê as pessoas na internet falando assim, porque você tem que ter falta. Falta onde? Que aqui não está dizendo isso. Aqui não diz que o cristão tem que ter falta. Você tem falta devido às suas consequências, suas escolhas. Você não quis estudar, você não quis trabalhar, você não cumpriu com seus compromissos, e por isso que você vai ter falta. Vocês entendem, meu irmão? E isso me deixou muito conformado mesmo. O menino falou de 12 anos falar assim, você é da outra igreja, de outra religião, por causa desse carro? O carro é barato. É essa a percepção do ser Cristo na Terra? Por quê? O que você, quando passa o Instagram, a timeline do Instagram, você vê. É porque Cristo tem que fazer isso, é falta daquilo? Não, não é falta não, meus irmãos. Para ser cristão tem que ter falta não. Você tem falta na sua vida quando você se comporta como o mundo lá fora. Sem cumprir com os seus compromissos, sem você honrar a sua palavra. Seja bom naquilo que você faz, que você vai ver. A pessoa não quer nem saber que religião que você é. Cumpre o seu horário? Cumpro. É bom naquilo que você faz? É. Arruma problema no seu trabalho? Não, você vai ter emprego o tempo todo. A empregabilidade do cristão é o seu comportamento. Ninguém quer, nenhum empresário que a pessoa toda hora falando, vamos orar hoje. Não, o empresário quer resultado. O cristão quer resultado. Cristo queria das pessoas o quê? Resultado. Discípulo, por isso que ele formou discípulos. E sempre quando você pensar como cristão, você fala assim, como que Cristo se comportou diante do cego? Como que Cristo se comportou diante do paralítico? Levanta e pega a sua esteira. Cristo não chegou para ele e falou assim, vem cá. É isso que a igreja fora está fazendo. Para que quando esse menino chegar, com 12 anos ele já tenha essa percepção. Imagina quando ele tiver com 20. Mas essa percepção só dele ou do mundo todo? Quer mudar a sociedade? Seja exemplo para ela. Quer mudar a sua vida? Seja exemplo para você. Quer mudar a sua família? Seja você o próprio exemplo. É simples assim. É simples assim, meus irmãos. E o mundo aí fora está só esperando a gente se comportar como Cristo. Porque quando o mundo fala assim, teve um povo que se comportou como Cristo. Ou João 14,14 não significa nada. Mas eu falei, quando eu vi aquele menino falando isso, eu falei assim, não, isso tem que acabar. Aí depois eu chego em casa, a gente comendo alguma coisinha, comendo um feijão, que é meia feijoada ontem. Aí as pessoas pregando falta mesmo. Mas por que você prega falta? Por que você fala de falta no púlpito? Porque as pessoas têm falta. Aí você tem o quê? Você tem reciprocidade de quem está ouvindo. É isso que a gente tem que pregar? É isso que o cristão precisa ouvir?
Você imagine, você acorda de manhã, você trabalha, você vai para a igreja para ouvir de falta? Você vai para a igreja para ficar ouvindo doença, sobre doença? É isso? Você vai para a faculdade para você ter conhecimento. Você vai para a igreja para desfrutar de tudo que está escrito na Bíblia. Ah, mas por que as pessoas têm reciprocidade disso? Porque quem está pregando de falta sabe que vai tocar as pessoas aí. É isso. Reciprocidade de quem fala e de quem está ouvindo. Aí fica o povo de Deus o quê? Sofrendo. Ah, porque Deus é isso. Ah, é isso aí, pastora. Deus e o diabo andam junto. E agora é você é isso. Vai você agora. Toca a bola para você. Faz, não, agora é você. É assim que faz. Infelizmente, meus irmãos. E essa sociedade está esperando da gente um comportamento como Cristo. Se vocês encontrarem na Bíblia de vocês que Cristo passou dificuldade, eu deixo de ser cristão agora. Qualquer profeta, apóstolo, qualquer pessoa. Jó fez suas escolhas. E vamos ver depois o final de Jó. É esse comportamento que nós temos que ter 24 horas por dia, meu irmão. Eu sou cristão no meu exemplo, eu sou cristão quando eu falo, eu sou cristão quando eu me comporto como cristão. Evangelho não é boas novas? Mas vamos ver lá em João 14, meus irmãos, falar de oferta. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Acabou. Acabou. João 14. Aí você vê uma pessoa que está falando sobre falta, ela vai ter o que na vida dela? Não, ela vai ter provisão? Se uma pessoa falar 24 horas sobre doença, ela vai ter o quê? Saúde? Meus irmãos, então, eu estou vivendo uma coisa que eu falo sempre para os meninos que trabalham comigo que não são cristãos. Eu falo assim, nós temos que ter que se adequar à norma. NBR 9001, RDC 430, nós temos que se adequar a ela. O que ela está dizendo? Acabou. O que é imprescindível para o cristão não falar sobre falta? O que é necessário para o cristão ler a palavra? O que é recomendável para o cristão ser Cristo? Ponto final. Na norma tem essas regras que a gente tem. Então, assim, viva como Cristo, meus irmãos. Nada nem ninguém vai tocar no seu dinheiro, nada nem ninguém vai tocar na sua vida. Mas para isso, meus irmãos, você precisa pensar no que você está declarando. Meus irmãos, se você vai declarar algo errado, não fala, meu irmão. Porque o que você fala, o mundo espiritual escuta. O diabo está ao redor de vocês, o que ele faz? Agora aqui, ó, saiu falta. Aqui, ó, saiu falta dele. Não pode falar. Ah, mas tá, declara a palavra. Aí pega a palavra, abre a palavra. Quer falar com alguém sobre falta? Pega a palavra e diz assim, não está dizendo que tem que ter falta aqui. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Se encha da palavra. Se embriaga da palavra de Cristo. Mas sabe o que é que as pessoas fazem, meu irmão? Vou falar de falta. Pastor Jorge, te ligando hoje, sabe por quê? Estou com a falta aqui. Para quê? Exatamente. É essa atitude que nós temos que ter. Essa atitude, está suave, ele está suave. Mas essa atitude nós precisamos ter, porque o mundo precisa da gente, meus irmãos. É isso que tem que ser. Você não vai socorrer o mundo perguntando para ele o que ele tem, não. Quando o bombeiro sai e vai atender uma chamada, você liga, ele vai atender uma chamada, ele não quer saber quem vai, não. O que nós temos que fazer é mostrar para o mundo que nós temos que ser Cristo na terra. Mas nós temos que ser com as nossas atitudes. Não pode sair da boca de vocês falta, doença. Não pode sair. Está fora da palavra. Amém, meus irmãos? Então, assim, viva como Cristo, se comporte como Ele e haja como Ele. É difícil isso? Porque tem referência. Eu sei que a gente quer ter empatia, a gente quer ter isso. Você quer deixar o lado humano falar. Mas o teu lado humano, meu irmão, fica na terra. Nós somos seres espirituais. Nós temos que se comportar como tal. É isso que você tem que ser. O que está dizendo isso? Espera aí, eu sou ser espiritual, me comporto como Cristo. Queria muito poder fazer, mas está fora daqui. Ó. Acabou. É isso que a gente precisa ver. Vocês vão ver como a vida de vocês vão dar uma guinada enorme, meus irmãos. E é rápida. Porque você não precisa ficar toda hora. É só você declarar a palavra, se enche da palavra e viva a palavra. Quando você lê a palavra, o que sai da sua vida? Palavra. Aí você vê uma pessoa quando vai falar de falta, o mundo está assim, meu irmão. E o mundo ele entra para dentro da igreja para quê? Para corromper a igreja. Para corromper essas falas no púlpito. Para corromper essas falas no Instagram.
Eu, se eu pudesse, se eu fosse presidente da República, eu fosse do Supremo, eu falava assim, não pode ter falta. Cristão não pode falar de falta, se tiver 20 anos de cadeia. Porque tem que ser. O cristão não pode falar de falta. A Constituição, não é isso? Você falou aqui, tem emenda. Constituição de 88, vamos pegar o quê? Mas o cristão não pode falar. Mas por quê? O cristão foi habituado a falar sobre falta, foi habituado a falar sobre doença, foi habituado a ter empatia na derrota. A empatia da dor. A empatia da dor é para o mundo, meu irmão. O pastor Jorge, o meu feijão mesmo tá. Meus irmãos, pega o melhor. Mas assim, meus irmãos, nós somos a igreja que vai libertar o povo. Então pega o seu melhor, demonstre para o seu mundo espiritual, quando você se comporta na sua área de finanças. E fala assim, eu não estou ofertando na igreja, não, estou ofertando na minha vida. Porque quando você oferta na igreja, você oferta na sua vida. E é 1000 vezes mais na sua vida, meus irmãos. Declare a palavra. O cristão não pode ter nenhuma área da sua vida frágil. Porque está tudo aqui, ó. Meus irmãos, e pensa uma coisa, quando eu pratico a Bíblia, eu pratico a palavra, eu pratico ela na minha vida. Não é na vida de ninguém, não. As pessoas vão te abandonar, seus maridos, esposas, família. Não é, o ser humano faz isso. O ser humano é. Quem te dá uma facada, quem não está mais próximo de você. Se não tiver a palavra, quando a pessoa não está fiel à palavra, a pessoa não é fiel a ninguém. Você acha que concorda? Se a pessoa não é fiel à palavra, vai ser fiel a você? Se a pessoa não é fiel à palavra, vai ser fiel a você? Não, ela vai ser, porque você tem um anelzinho, você tem aquele negócio de ouro, auréola, a pessoa vai ser fiel, você não vai ser, gente. Não vai ser. Aí, quer encontrar a melhor pessoa para viver com você? Uma pessoa que é fiel à palavra. Amém, meu irmão? Pega o seu melhor. Oferta no seu ministério. Vem cá, Priscila, por favor. Vamos para o pessoal de casa te ver. Amém? Isso. Nós temos que prosperar, meus irmãos. E assim, me ajude a mudar esse mundo, como a pastora vem fazendo isso há muito tempo. Mas como você me ajuda mudando a sua própria vida? Não declarando nada que é falta do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. São verbos. Então, tudo gira isso. A Isabel, depois tu pode fazer, eu roubo, tem aquelas conjugações de verbo que a gente faz para concurso, para botar, porque essas conjugações de verbo você não pode falar. Entende, meu irmão? E não permita nada. E quando alguém for falar isso perto de vocês, fala assim, meu irmão, a minha Bíblia não tem isso. E quando o cristão chegar perto de vocês para falarem sobre isso, você fala assim, você tem quanto tempo que você não lê a Bíblia? Pega João 14:14, Filipenses 4:13, Salmo 23, porque assim, meus irmãos, nós precisamos disso. Amém, meus irmãos? E assim, tudo que vai acontecer na nossa vida é de acordo com as nossas declarações. O que você declara na sua vida vai acontecer. O que você declara na sua vida é o que vai se manifestar. Declara pouco, não vai ter nada. Declara muito, vai ter o mundo. É isso que o mundo faz, meus irmãos. Aquele menino que saiu de São Gonçalo e hoje está no Real Madrid, ele pequeno ele falou onde ele iria. Ele pequeno ele falou. Ele falou, ele declarou para a vida dele. O que o cristão tem que declarar? O que nós temos que declarar para a nossa vida? O mundo. Eu estou fazendo até de inglês, né? You have me. You make me help. Estou aprendendo. Não, tá saindo. You make me happy. You make me happy. Tô aprendendo porque Hã? Não, em inglês tem que falar. Aquele que fortalece isso. Não. Continua, eu tô bem no inglês, eu tô bem. Olha lá. É isso. Olha lá, vai aprender, ela tá aprendendo. Não entendi? Continua. Então, assim, meus irmãos, é isso que a gente tem que ter. E não fique. Se você quer ficar preso às suas confissões, confessa algo bem grande. Algo assim, nem que você, no melhor sonho, você imaginou. Pensa assim, vamos pregar para o mundo, é isso que tem que ser. Amém, né? Tá, meus irmãos, assim, não permita-se isso.
Eu quero que vocês vão para casa hoje pensando assim, um menino de 12 anos tem essa percepção do cristão, Flavinho. Ele tem essa percepção. E o menino é trabalhador, gente. O menino mudou, não, mas ele vai mudar quando ele ver a Ferrari chegando. Ele vai mudar. Ele vai mudar, que eu faço aqui, meu irmão. Não. Porque isso ele tem que ser, meu irmão. Mas a gente precisa impactar o mundo. Não precisa de nada, mas só prever que assim, o mundo tem que ter. Porque o mundo espera de cada um de nós um comportamento. Amém? Vamos declarar a palavra sempre na nossa vida. E vamos para casa e falar assim, eu declaro tudo que está nessa Bíblia, ela já se manifestou na minha vida. Ela não vai se manifestar, não, ela já se manifestou. E devido às minhas consequências, devido às minhas declarações fora da palavra, retarda um pouquinho o acontecimento. É simples assim. O que você declara, o que acontece. Declara muito, vai ter tudo na sua vida. E começou com uma declaração, enquanto ela não se manifestar na sua vida, não mude. Pode ser os anjos aparecerem na sua frente, falar assim, muda a declaração, você não muda. Pedro não falou isso? É isso que é essa autoridade do cristão. Amém, meus irmãos? Então assim, nós terminamos agora. Sábado nós temos aulas 15h30, é isso, pastora? E na quinta-feira a nossa pastora Vânia vai terminar a parte 2. Então você que está em casa nos assistindo, vai lá, acompanha. Vânia Ramiro, o nosso Pix, vaniaramiro1@gmail.com, é isso? E vamos viver a palavra, meus irmãos. Que somente assim nós vamos mudar o mundo. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos para casa, então, vamos descansar. Amém? Flávio, coloca a musiquinha aí. Não, uma outra coisinha. Flávio. Por gentileza, meu irmão, pega o violãozinho ali. Isabel, só aquele refrão. Só refrão, Isabel. O pessoal de casa... Só refrão, Isabel. Só refrão, Isabel. Isabel, autoridade de Cristo. Só aquele refrão. Flávio, dá um dó. Dá um dó ali. Vem, Isabel. Isabel, musiquinha. Isabel, vem, Isabel. Só refrão, Isabel. Vai vir, Isabel. Isabel. Não. Eles sabem. Flávio, a Isabela fez uma música. Isabel, ela fez uma música. Ela vai cantar somente o refrão. Isabel. Flávio, dá um... Não dó. Começa, como é que é? É de graça, pela graça. Ela vai cantar um pouquinho, só refrão. Só refrão. É isso que o Espírito Santo faz mesmo. Isso que é o Espírito. Só refrão. Isso. Tá no celular da pastora. O celular da pastora tá ali. Aí. Bom, fica pra cá, Isabel. O pessoal de cá, depois a gente edita isso aí. É assim mesmo, a igreja é viva. A igreja é viva. Povo na liberdade e na graça. Eu tô um tempão aí, pastor, já pra compor a música aí. Ninguém bota e vou cantar. Aí tá bom. Aí... Eu tava lendo a palavra e aí veio essas palavras de algo que já estava em mim. E aí eu falei, Espírito Santo, me ajude para poder fluir naquilo que já está em mim. Amém, aleluia. E eu nem falei Carlos e Gabriel, eu falei, vai ser surpresa. Ai. Não, pode ir começando. Deus, muito obrigado pela palavra e pelo dom perfeito. Deus, muito obrigado por sua graça e tudo foi de graça. Deus, muito obrigado pelo entendimento e a sabedoria. Eu estou avançando e crescendo no fruto do Espírito. Eu sou livre e eu... tô ajustando. E eu perdi em ti. Deus, muito obrigado pela palavra e pelo dom perfeito. Deus, muito obrigado por sua graça e tudo foi de graça. Tô ajustando ainda. É só isso, gente. Foi só pra celebrar. Muito bom, né? Música nova. Primeiro single de Isabel, né? Primeiro single. Não, foi só pra celebrar. Já tem um EP lá. Já. Ih, rapaz.
E o meu? E o meu? Em todas as plataformas digitais, é isso aí. Tá pronto. É isso aí, a arte eu tenho. A música não. Meu irmão, canta mais um pouquinho o pessoal de casa pra gente fechar com essa música. Deus, mas vocês conseguiram aprender? Mas vocês têm que dançar, né? Cadê a igreja? Cadê vocês? Tem que ajudar. Vem pra cá, vem. Vamos trabalhar um pouco, né? Vamos. Por gentileza, Isabel e... Vem. Isabel não, Gabriel e Carolzinha pra gente cantar. Finalzinho, vem. É isso. Eu falei pra você, Flávio. Eu passei a nota pro Flávio. Muito obrigado. Vai, pela... É o ensaio, galera. Vai. 1, 2, 3, vai, Deus, muito obrigado pela palavra e pelo dom perfeito. Deus, muito obrigado Por sua graça e tudo foi de graça. Deus, muito obrigado pelo entendimento e a sabedoria. Deus, muito obrigado Eu estou avançando e crescendo no fruto do Espírito. Eu sou livre e obediente. Deus, muito obrigado pela palavra e pelo dom perfeito. Deus, muito obrigado Por sua graça e tudo foi de graça. Falei pra ela, foca no solo e Deus obrigado a gente faz. Muito obrigada. É teatro. A gente não vive teatro, a gente vê a palavra, tudo verdade. Aleluia.